No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais são os tipos de tipo que a gente tem. Trocando em miúdos, eu vou explicar todos os detalhes a respeito dos tipos de letra que a gente tem para trabalhar. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizar e esse espaço aqui tão querido, que só tem conteúdo de primeira. E no dia de hoje não é diferente. Eu vou atender o pedido de uma seguidora que sugeriu pra gente da gente fazer um vídeo explicando sobre as variedades de tipo que a gente tem. E por variedade de tipo, eu tô me referindo às classificações de serifada, sem serifa, condensada. E se você ficar com alguma dúvida, já sabe, deixa aqui o seu comentário pra gente. Vamos lá? Bom, para começo de conversa, vamos entender qual é a primeira classificação entre os tipos de fonte. Primordialmente, a gente vai ter o grupo das fontes sem serifa, que a gente também pode chamar de sans, e o grupo das fontes com serifa ou serifadas. Olhando aqui a estrutura dessas duas frases, tá muito claro a diferença entre uma e outra, que é a presença ou não da serifa. Se você é alguém que está começando agora no mundo do design, talvez você não saiba, e por isso eu vou falar, que serifa é o nome desses apêndicezinhos, dessas prolongações que a gente tem na ponta de cada letra. E as fontes sem serifa e com serifa podem variar em peso, ângulo e largura. Isso vai variar muito. Você vai ter famílias tipográficas que vão ter variações de todos esses aspectos, ao passo que você vai ter outras famílias que vão ter apenas a variação de bold e regular. Isso realmente varia muito. Por exemplo, essa tipografia sem serifa que eu estou usando é a Acumin, que é uma fonte OpenType variável. Ela vai ter todo tipo de variação e a gente olha aqui do lado, ó, e consegue ver a quantidade de variações que a gente encontra. Ela é tão completa assim porque, como eu falei, ela é uma fonte variável. Então você ou pode escolher um dos presets que ele te dá, ou você pode manualmente mudar os parâmetros dessa fonte aqui nesses sliders. A gente tem um vídeo só falando de fonte variável aqui no canal, eu vou colocar o cartão aqui se você ainda não assistiu. E aqui do lado da serifada, essa aqui é uma das minhas fontes favoritas, é a Frances, e ela vai ter variações de peso, de ângulo, mas ela não vai ter variedades de largura. Então para cá eu usei uma versão condensada da Bodoni e para cá eu usei uma fonte chamada Asset, que ela só existe no peso regular e ela foi desenhada com essa configuração bem wide, bem expandida. Aliás, as tipografias wide são uma coisa que estão muito na moda agora. Se vocês quiserem um vídeo só sobre essa tendência da tipografia, comenta aqui. Então, para a gente resumir a nossa primeira parte da nossa explicação, a gente vai ter uma categoria macro, que é a categoria das sans e das serifadas, e tudo que vier junto disso, pesos condensados, pesos bold, pesos light, vão ser variações, podem ou não estar disponíveis naquela tipografia que você está trabalhando. Olhando para o grupo das serifadas, elas vão ter subdivisões que foram sendo criadas ao longo dos anos e que vão ser marcadas por características como o tipo de serifa. Eu coloquei aqui a lista e elas estão organizadas em ordem de surgimento. Em primeiro lugar, eu vou ter as serifadas Old Style e a Garamond é um bom exemplo delas. E em segundo lugar, eu vou ter as tipografias de transição. Um exemplo é uma fonte que eu amo, que é a Mrs. Ives. Em terceiro lugar, a gente já tem uma diferenciação bem maior em relação às duas anteriores. A gente tem a categoria moderna ou Didot, e um ótimo exemplo, também é uma tipografia favorita, é a Bodoni. E a principal diferença dela em relação às anteriores é que a gente tem agora uma serifa bem retinha aqui, que não tem uma passagem entre a haste da letra e a serifa. E em quarto lugar, a gente tem as tipografias egípcias ou slab. Um exemplo bem famoso é a Rockwell. As egípcias estão caracterizadas por uma serifa bem grossa, bem pesada. E ela pode ser uma serifa mais dura, que tem uma passagem para haste, que é um ângulo sem suavização, e que é o caso da Rockwell, como elas podem ter uma serifa pesada, mas com uma passagem mais suave aqui, que é chamada de colchete, que é o caso da Clarendon, que é uma fonte slab clássica. Por fim, a gente vai ter as fontes serifadas em cunha, que também podem ser chamadas de wedge. A serifa em cunha é triangular, como vocês estão conseguindo ver aqui
na terminação da letra, e um bom exemplo dessa categoria é a fonte ametista. Bom, e embora elas todas pertençam à mesma categoria, que é a categoria das serifadas, deu para ver que elas são bem diferentes entre si. Quando a gente compara aqui a mesma palavra escrita com cada uma dessas tipografias, a gente consegue ver que cada uma delas passa uma sensação, imprime um mood, um tipo de humor. Você pode e deve se aprofundar um pouco mais e conhecer sobre todas elas para você poder fazer boas escolhas de design. Uma piada clássica é que, por exemplo, você nunca poderia diagramar um documento que estivesse falando sobre a Inglaterra com a Garamond, que é uma fonte francesa. Seria uma gafe. Afinal de contas, os franceses e os ingleses têm ali aquela rivalidade meio Brasil e Argentina. Piadas à parte, essas escolhas são sim muito importantes para você não pagar um mico tipográfico. Agora, olhando para a categoria das sem serifa, elas também vão ter subgrupos, que aqui nesse caso vão ser 4. Começando pelo grupo das grotescas, que são as primeiras fontes sem serifa que a gente viu surgir, e um bom exemplo delas é a Franklin Gothic. Seguida das grotescas, a gente vai ter as neogrotescas, que são muito parecidas com o grupo anterior, mais ou menos como acontece no Old Style e nas fontes de transição, e a representante mais célebre desse grupo é a tão amada e odiada Helvética. Em terceiro lugar, a gente tem o grupo das tipografias geométricas, que, como o nome indica, vai ser o grupo daquelas tipografias que têm caracteres que buscam ter a perfeição geométrica. Um ótimo exemplo disso é a Futura. Olhando para a Futura, a gente vê que o O dela e a letra E caminham na direção de serem círculos perfeitos, além de outras características como os vértices bem afiados em letras como a M e a N, por exemplo. No quarto e último grupo das tipografias sem serifa, a gente tem as tipografias humanistas. Outra fonte que também é muito amada, mas também recebe um monte de polêmica. Se você quiser saber por quê, deixa aqui um comentário para eu te contar essa história. É a Guil Sans. O porquê delas se chamarem fontes humanistas está bem claro, porque apesar de serem sem serifa e de terem uma abordagem mais reta, mais enxuta, um pouquinho mais reta do que as serifadas, essas fontes buscam ter um toque um pouco mais humano, um pouco mais humanista realmente, como a gente pode ver, por exemplo, nessa voltinha aqui do A, que é quase uma serifa, mas não é. E da mesma forma que a gente viu nas fontes serifadas, as fontes sem serifa, embora pertençam ao mesmo grupo, vão ter finalidades visuais muito diferentes que vão servir melhor ou não tão bem, dependendo do projeto que você estiver trabalhando. Para a gente encerrar esse vídeo, eu queria fazer uma distinção super importante com relação ao ângulo de inclinação das tipografias. A gente está acostumado a chamar toda fonte que é levemente inclinada de itálico, mas isso não está correto. Isso porque a gente só pode considerar itálica uma versão de uma determinada fonte em que os caracteres sejam redesenhados para que se aproximem um pouquinho mais da tipografia cursiva. É o caso, por exemplo, dessas duas fontes aqui de baixo. A fonte sem serifa é a Myriad e a tipografia serifada é a Minion na versão variável. Como você pode ver, a letra A da versão não itálica, da versão regular, é totalmente diferente da letra A na versão itálica dessas fontes. Isso acontece nos dois casos. Algumas fontes simplesmente não possuem versões em itálico, mas elas têm versões oblíquas, que é o caso das duas aqui de cima. A tipografia sem serifa é a Gotham e a tipografia com serifa é a Sitka. A versão que as pessoas chamariam de itálico dessas duas fontes nada mais são do que a fonte na versão regular levemente inclinada. No InDesign, por exemplo, a gente tem um recurso que é bem interessante e que pode te salvar se você estiver precisando de uma versão oblíqua de uma determinada fonte para marcar, por exemplo, um estrangeirismo. A gente tem lá uma opção onde a gente consegue inclinar uma determinada fonte. Como eu falei, isso é um recurso para salvar a sua vida, mas o ideal é que você escolha uma tipografia que seja o mais completa possível para que você não precise recorrer a esse tipo de cambalacho. Se você curtiu, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também possa ser ajudado. Manda no grupo da faculdade, manda para todo mundo que você acha que possa curtir esse conteúdo também. E não esquece de dar o seu joinha, tá bom? Que para cada view que a gente tenha nesse vídeo, a gente possa ter um like. Então larga o dedo no like aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!